A noite começava a cair sobre o deserto de Midian, como um véu pesado de silêncio. O sol, cansado, se escondia atrás das montanhas distantes, pintando o céu em tons de laranja profundo, roxo e dourado. A areia, que mais cedo queimava os pés, agora começava a perder o calor, preparando-se para o frio duro que só o deserto conhece. Naquele cenário vasto, quase infinito, uma pequena família atravessava as dunas. À frente, caminhava um homem de passos firmes, mas coração em conflito. Moisés. Na mão, o cajado. Nos ombros, o peso de um chamado. Na alma, um segredo que ele tentava não encarar. Atrás dele vinha Zípora, sua esposa. Os olhos atentos, o rosto marcado por sol e poeira, mas cheio de força. Ao lado dela, 2 meninos cansados, mas obedientes, seguindo o pai sem entender exatamente para onde estavam indo, nem porquê. O céu ia escurecendo devagar, e as primeiras estrelas surgiam, tímidas, piscando lá em cima. Zípora apertou o manto em volta do corpo e acelerou o passo até ficar perto de Moisés. "Você está diferente desde que descemos daquele monte", ela disse, quebrando o silêncio. Moisés não respondeu de imediato. Ele continuou caminhando, olhando para frente, como se não tivesse ouvido. Mas ela conhecia aquele homem, sabia quando ele não queria falar. "Moisés", ela insistiu, "você não é bom de esconder coisas. O deserto faz ecoar o que a gente tenta engolir." Ele respirou fundo sem parar de andar. "Deus falou comigo", ele respondeu finalmente. Zípora deu um meio sorriso. "Isso eu sei. Eu vi seus olhos quando você desceu da presença dele. Mas aquilo..." Ela balançou a cabeça. "Aquilo não foi só um encontro qualquer. O que ele te disse?" Moisés caminhou alguns passos em silêncio, como se cada palavra fosse pesada demais para sair. "Ele me mandou voltar ao Egito." A palavra Egito caiu no ar como pedra em lago calmo. Zípora parou por um instante, surpresa. "Voltar?" Ela repetiu, tentando processar. "Para o lugar de onde você fugiu?" "Para o lugar onde tudo começou", ele corrigiu, amargo. "Para enfrentar o faraó. Para libertar o povo dele." Zípora olhou para os meninos, depois para o deserto, depois para o marido. "Então é isso", murmurou. "Você não está apenas caminhando. Você está indo em direção à guerra." Moisés fechou os olhos por um breve instante. "Não é uma guerra qualquer, Zípora. Não é só com o Egito. É com o meu passado, com meus medos, com quem eu fui, com quem eu precisei deixar de ser." Ela caminhou mais alguns passos ao lado dele. O silêncio voltou, mas não era mais um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de perguntas. Depois de um tempo, ela tornou a falar. "E por que então, se Deus te chamou, você parece estar com medo?" Moisés não respondeu, porque a verdade era simples e cortante. Ele sabia que havia uma pendência entre ele e Deus. Algo que não tinha nada a ver com o faraó, nem com Israel, mas com a sua própria casa, a aliança, o sinal da aliança, a circuncisão. Os filhos que caminhavam atrás deles naquela areia fria não traziam no corpo a marca do pacto. Ele havia adiado, justificado, ignorado. E agora o chamado tinha chegado antes da obediência. O vento parou de repente. Não aos poucos, não suavemente. Parou como se alguém tivesse apertado um botão. O manto de Zípora, que balançava levemente, ficou imóvel. Os cabelos dela, que o vento insistia em bagunçar, de repente caíram pesados sobre os ombros. Ela olhou ao redor desconfiada. "O deserto", murmurou. Ficou mudo. Moisés sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele sabia o que isso significava. O céu estava prestando atenção. Mais adiante, ele apontou para uma formação de rochas parcialmente enterradas na areia. "Vamos parar aqui", disse.
antes que escureça de vez. Zípora estranhou. Ainda temos um pouco de luz, ela comentou. Você sempre aproveitou o máximo do dia, por que parar agora? Ele demorou 1 segundo a mais do que o normal para responder. Hoje é diferente, foi tudo o que disse. Montaram um acampamento. As crianças ajudaram como podiam, trazendo pequenos feixes de gravetos secos. Zípora armou os panos, organizou a bagagem, ajeitou um canto para os meninos descansarem. Moisés, por sua vez, estava concentrado em acender o fogo. Ele esfregava as madeiras, assoprava, arrumava as brasas. A chama nascia, crescia um pouco e morria, sem razão aparente. Zípora observava em silêncio. Na 4ª tentativa falhada, ela se aproximou. O fogo não quer ficar, ela disse com a voz baixa, mas firme. Isso não é só vento ou madeira úmida, você sabe disso. Moisés parou. As mãos dele tremiam levemente. Às vezes o céu responde antes da gente perguntar, ela continuou. O que Deus está cobrando de você, Moisés? Ele levantou o olhar, finalmente encarando a esposa. Havia algo nos olhos dela. Não era acusação, não era ironia, era discernimento, era o olhar de alguém que o conhecia melhor do que ele mesmo. Moisés suspirou, pesado. Eu devia ter feito algo há muito tempo, confessou. Algo que eu ignorei, algo que eu fingi que não era tão importante, e agora não tem mais como fugir. Antes que Zípora pudesse responder, o pouco de brasa que ainda restava se apagou completamente, como se alguém tivesse soprado com força. O acampamento mergulhou no escuro. Os meninos se encolheram, assustados, e o silêncio, antes apenas estranho, agora era opressor. De repente, Moisés levou a mão ao peito. Um aperto, uma dor súbita, profunda. Ele tentou puxar o ar, mas o ar não vinha. O mundo girou. As pernas fraquejaram. Moisés! Zípora correu até ele. Ele caiu de joelhos, depois de lado, depois de costas, batendo a cabeça levemente na areia. Seu corpo começou a tremer, como se uma corrente invisível o estivesse apertando por todos os lados. Os olhos se reviraram, os dedos se contorciam. O rosto se encheu de uma expressão de dor absoluta, como se algo estivesse esmagando sua alma, não só seu corpo. Zípora o segurou pelos ombros. Ah, Moisés! Moisés, olha para mim! Fala alguma coisa! Ele tentou mover os lábios. Nada. Tentou de novo. Apenas um som rouco saiu. Ah! Zípora olhou ao redor, desesperada. Isso não é doença, ela murmurou. Isso não é cansaço. O ar ficou ainda mais pesado. Foi quando ela sentiu. Não viu ainda, mas sentiu. Alguém tinha chegado. Um brilho começou atrás da rocha maior, fraco no início, como se alguém tivesse acendido uma pequena lâmpada. Mas em poucos instantes, aquela luz explodiu em intensidade. Ela rasgava a noite como uma lâmina branca. As sombras corriam pelo chão, se escondendo. A areia brilhava como se fosse vidro. Os meninos começaram a chorar, instintivamente. Zípora os puxou para trás, colocando-se entre eles e Moisés. Então, ele apareceu. A figura saiu de dentro da luz. Primeiro os pés, firmes, sólidos, tocando a areia como se a própria terra o reconhecesse. Depois as vestes, longas, reluzentes, não movidas pelo vento, mas pela própria glória. Depois o corpo, imerso em uma aura de fogo e pureza. Por fim, o rosto. Impossível de ser olhado por muito tempo, como se fosse o sol em sua força máxima. Era um anjo, mas não um anjo qualquer. Era o anjo do Senhor, daquele que carrega o nome, daquele que fala como Deus, daquele que julga como Deus. O deserto inteiro parecia curvar-se diante dele. Zípora sentiu os joelhos fraquejarem. Seu instinto era se jogar no chão, esconder o rosto, desaparecer. Mas uma parte dela permaneceu ali, de pé, tremendo, mas de pé. O anjo deu um passo, a areia vibrou. Outro passo.
O ar ficou mais denso, como se ficasse difícil até para o vento existir. Ele caminhava na direção de Moisés. Zípora sentiu o coração parar por um instante. Não, ela sussurrou. Não, não. Nesse momento, Moisés abriu levemente os olhos, não com força, não com plena consciência, mas com o pouco que lhe restava. Os lábios se moveram, quase sem som. Zípora se aproximou, colando o ouvido aos lábios dele. O quê? O que você está tentando dizer? Ele, com a voz quebrada, quase sem vida, murmurou. Ah, aliança. Essa palavra entrou como uma facada no entendimento dela. Aliança, pacto, circuncisão. A marca que ele nunca colocou nos filhos. O sinal que Deus tinha dado a Abraão. A identidade de um povo separado. E Moisés, o homem chamado para libertar esse povo, não havia colocado a marca da aliança nem na própria casa. A ira divina não vinha apenas contra um homem. Vinha contra a incoerência. Já não dava mais tempo para desculpas. O anjo estava a poucos passos. Na mão dele, Zípora pôde ver, misturada à luz, a forma de algo afiado. Não precisava ouvir palavras para entender. Ele vinha para matar. Por um segundo, tudo pareceu congelar. O anjo parado, Moisés entre a vida e a morte, os meninos chorando baixinho. Zípora segurando o marido tremendo. Ela deixou escapar um sussurro. Deus, o que o Senhor quer de nós? A resposta não veio em voz audível, veio na consciência, veio como um raio de clareza. Ela olhou para os filhos, olhou para o marido, olhou para a pedra de sílex guardada entre os pertences, olhou para o anjo e entendeu. Ou havia sangue de aliança naquela casa, ou haveria sangue de juízo. Ela se levantou num impulso. Correu até a bagagem, revirou tudo, encontrou o sílex, a pedra fria, lisa, afiada. Suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou cair. O anjo, ainda em silêncio, deu mais um passo. Zípora sentiu o mundo inteiro se estreitar. Não havia tempo. Voltou até o filho mais velho, seu primogênito. O menino a olhava com medo e confusão. Mamãe, ele murmurou, com os olhos cheios de lágrimas. Zípora segurou o rosto dele, chorando também. Me perdoa, sussurrou. Me perdoa por não termos feito isso antes. Me perdoa por ter deixado o seu pai adiar. Mas hoje nós vamos acertar com Deus. E ela fez a circuncisão. O grito do menino atravessou a noite como um raio. O sangue escorreu pelas mãos dela, quente, real, inegável. E naquela hora, enquanto o choro ecoava, o anjo parou. Zípora, ainda tremendo, pegou o pedaço de pele. O símbolo da aliança, com as mãos sujas de sangue, correu até Moisés. O anjo a observava, não impedia. O céu parecia suspenso sobre aquele ato. Ela se inclinou sobre o marido, tocou o sangue nele, selando o gesto. Depois se levantou, ficando de frente para o anjo. Ela, uma mulher midianita, em pé diante da manifestação do Deus de Israel. Sangue nas mãos. Teus olhos vermelhos de tanto chorar, mas firme, e com a voz rasgada, porém cheia de autoridade que vem do amor, ela declarou: Tu és para mim um esposo de sangue. As palavras não foram apenas um desabafo, foram uma declaração espiritual. Ela estava dizendo: entre nós e Deus, agora há sangue de aliança. O homem que tu chamaste está marcado. Minha casa está selada. Se ele é teu servo, ele também é meu esposo de sangue, ligado a mim e a ti por esse pacto. O deserto inteiro parecia ouvir. Então, aconteceu. A luz ao redor do anjo começou a diminuir. Não totalmente, mas o brilho mais intenso recuou. Ele deu um passo para trás. A areia, que antes vibrava, se acalmou. Outro passo. O ar ficou menos pesado. Mais um. E a sensação de morte iminente começou a se afastar. Em pouco tempo, a luz foi ficando menos intensa, como se o céu tivesse apagado um holofote.
E então ele se foi, como quem encerrou um julgamento. Moisés respirou com força, como quem rompe a superfície depois de muito tempo debaixo d'água. Seu corpo, que antes parecia o de um moribundo, começou a recuperar cor. Zípora caiu de joelhos ao lado dele, exausta. Moisés, ela sussurrou, você está vivo. Ele abriu os olhos, confuso, ainda ofegante. O que foi que aconteceu? Ela segurou o rosto dele com as mãos ainda sujas de sangue. Deus veio te matar, disse sem suavizar. E eu te salvei com aquilo que ele mesmo tinha mandado você fazer muitos anos atrás. Moisés fechou os olhos envergonhado. Eu falhei com ele, mas ele não falhou com você, respondeu Zípora. E eu? Ela respirou fundo. Eu também não. Ela encostou a testa na dele. Você é meu marido, mas hoje se tornou também meu esposo de sangue. A noite passou, pesada e silenciosa. Aos poucos o céu começou a clarear. Primeiro um traço tênue de luz no horizonte. Depois um dourado suave se espalhando. As dunas acordaram com reflexos de ouro. Zípora ajeitava o primogênito, agora já mais calmo, apesar da dor. Ela o embalava, cantando uma canção suave na língua de Midian, enquanto o acariciava. E no meio dessa história, uma mulher quase sempre esquecida brilhou como peça-chave. Zípora. A mulher que desafiou o juízo de Deus para salvar o homem que ele tinha escolhido. Se você ouviu essa história até aqui, eu quero que você escreva nos comentários: esposo de sangue. Assim, eu vou saber que você é um daqueles que fica até o fim, caminhando com a gente em cada história. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus leva a aliança a sério, mas também é poderoso para nos dar uma segunda chance. Aqui nós contamos a Bíblia como cinema. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima história.